Hi guys, what's up? Estamos começando mais um YeltCast, esse espaço criado pelo Yelt para conversas sobre idiomas, viagens e curiosidades. Eu sou Patrícia Brito e hoje nós estamos aqui com um convidado super especial. Ele é ex-aluno do Yelt, está nos Estados Unidos, mora nos Estados Unidos há mais de 6 anos e nas horas vagas é blogueiro nas redes sociais. Com vocês, Danilo. Seja bem-vindo, Danilo, tudo bem? Obrigado, tudo bem. É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite e depois de tanto tempo, é uma honra estar aqui no Yelt novamente. O prazer é todo nosso. Danilo, conta pra gente como está sendo retornar ao Brasil depois de tanto tempo. Tá sendo uma experiência bem diferente, curiosa, né? Porque depois de morar 6 anos e meio fora, retornar para minha cidade, ver tudo novamente, a minha origem, então tá sendo uma coisa bem interessante, bem diferente, porque a realidade dos dois países é uma coisa bem diferente, é um choque cultural. Falando assim, bem específico, é um choque cultural de lá para cá. Então tá sendo uma coisa bem interessante para reviver tudo novamente, rever todo mundo novamente. Então tá sendo uma experiência bem legal. Imagino, 6 anos depois, hein? Realmente. E quando a gente volta, assim, é tudo realmente muito diferente, né? Muitas coisas novas. Muitas coisas novas, muitas coisas iguais também, mas também muita coisa nova. Eu falo mais específico assim, o centro da cidade, essas coisas. Muita coisa mudou, tipo trânsito, lojas, essas coisas. Então assim, tem muita coisa diferente, mas muita coisa legal. Imagino. Agora vamos voltar um pouquinho no tempo, Danilo. Me conta como foi a sua experiência no Yelt? Eu estudei no Yelt no meu ensino médio. Eu comecei aqui acho que em 2003, 2004, não tenho certeza, mas foi até 2006 o meu curso. E foi uma experiência muito boa. Na verdade, quando eu terminei o meu curso, eu não tive muita prática, muita coisa. Então, eu aprendi aqui no Yelt, mas depois de terminar o curso, como eu não tive muita prática, você acha que você não aprendeu. Você acha, e não que você não aprendeu, mas como você não usa uma coisa que você não usa muito, acaba indo para o esquecimento. Só que foi completamente diferente, porque quando eu cheguei lá, parece que estava tudo só guardadinho na caixinha, assim, na cabeça e voltou tudo. Nossa, então foi tranquilo para você quando você chegou lá para você se comunicar? Na verdade, assim, o primeiro impacto que você tem, o choque que você tem quando você chega lá é bem diferente, porque as pessoas conversando inglês no dia a dia é como a gente conversando português. Tem gírias, tem a rapidez que a gente conversa e tudo mais. Então, para uma pessoa que não tem o inglês como a sua primeira língua, é uma coisa mais diferente, porque você chega, tá todo mundo conversando, na minha cabeça era como se fosse japonês, chinês. Sim. Então não dava para entender muito, mas aos poucos você vai treinando o seu ouvido para isso, você vai ficando habituado a isso e você consegue entender tudo normalmente. Foi o que aconteceu comigo. Mas o primeiro impacto, a primeira impressão que eu tive foi, meu Deus, eu não tô entendendo nada que eles estão falando. Não sei nada. Mas aí depois que você já tem o seu ouvido treinado para isso, ouvindo as pessoas conversando naquela rapidez, naquela velocidade que eles fazem, tudo fica normal. E aí você conseguiu depois se comunicar tranquilamente? Totalmente. Tranquilamente. Que coisa boa, hein? Como foi o seu processo de ir para um país estrangeiro? O que você achou mais difícil? Na verdade, desde que eu cheguei lá, eu sempre achei que eu tinha nascido lá. Nossa, tá vendo? Eu nunca tive muita dificuldade lá não, com cultura, porque tem muita gente que fala, né, eu tive dificuldade com comida, tive dificuldade de adaptação, ou então por causa da língua, que é o principal eu acho, depois comida, o pessoal é mais frio, é uma cultura totalmente diferente, então tem tudo isso. Eu nunca senti dificuldade com essas coisas, eu sempre tive, meu processo de adaptação lá foi assim, eu cheguei e achei que eu já era de lá mesmo, eu já me senti parte deles, então eu não tive muito problema de adaptação não. Eu acho que por ser uma coisa que eu sempre quis na vida também, desde criança eu sempre falava que com 18 anos eu iria mudar de país. Não mudei com 18 anos, que fui fazer faculdade, fui fazer pós, então com 27 eu fui, mas era uma coisa que eu já queria, sempre quis, então eu acho que tudo isso ajuda. Não foi aquela coisa, em cima da hora, vou morar nos Estados Unidos. Não foi assim. Eu sempre tive isso em mente, então acho que isso ajudou bastante na adaptação. Com certeza.
E se você não soubesse o idioma, você acha que seria um pouco mais difícil? Como teria sido? Completamente. Eu conheço gente que mora lá há mais de 20 anos e não fala inglês. Cidadãos americanos e eles não falam inglês. Pessoas assim, brasileiros que são cidadãos americanos e que eles não falam inglês. Eu conheço muita gente assim. As pessoas quando vão para lá, às vezes elas ficam só naquele grupinho de brasileiros. Vão para um restaurante brasileiro, bar brasileiro, os amigos todos brasileiros e não se empenham em aprender uma outra língua. Sim. Então acaba sendo tudo mais difícil, porque o básico você precisa ter o inglês, nem que seja o básico para você se virar lá, porque você está no país deles, eles não têm que falar o seu idioma, o português, a gente que tem que falar deles. E se você está indo para um país que você quer conhecer, que você quer morar, que você quer construir a sua vida, então você tem que falar a língua deles, porque é uma escolha que você fez. Se você vai para lá, o mínimo que você tem que saber é o inglês, né? Sim, claro. Então, assim, eu acho que se eu não soubesse inglês, seria um perrengue lá. Porque tem muita gente que não domina o idioma e acaba passando muito perrengue lá. E é muito cômodo, né? Se você realmente só ficar nesse círculo de pessoas que falam o seu idioma. E aí você realmente não vai se adaptar, não vai ter aquela imersão da língua com as pessoas que realmente são nativas, né? Como você falou, tem uma dificuldade que às vezes no início você acha que você não sabe nada, mas tem o sotaque, né? Até você realmente conseguir se adaptar. Exatamente. Eu acho que é bem importante você começar a fazer amigos de lá, os nativos e tal, para você ir praticando mesmo, para você ficar dentro do meio deles, porque vai ser sua nova vida. A menos que você está indo só para visitar, você não tem essa obrigação. Tem a obrigação, não diria tanta obrigação, mas se você vai passear, você tem que saber alguma coisa para saber se virar. Claro. Porque se você está num lugar que você não fala o idioma deles, provavelmente, tipo, se você se sente um analfabeto. Você não sabe ler uma placa, você não sabe se locomover, pegar um ônibus, um metrô, chamar um carro de aplicativo, alguma coisa. Então acaba sendo... é uma questão de sobrevivência, você tem que saber. E aí fica tudo mais difícil, né? Completamente mais difícil. Nem só na questão da língua, mas a cultura em si, né? É importante que você tenha esse contato com eles para que você conheça, porque são culturas completamente diferentes, né? Porque se você vai para um país de uma outra língua, você tem que se entregar totalmente para isso, né? Porque se você quer ficar só no meio, vamos supor, de brasileiros, fica no Brasil. Verdade. Se você vai para lá, então você tem que ter essa experiência completa de conviver com americanos, de ir para lugares que eles frequentam e falar a língua deles, é o mínimo que você pode fazer. Porque muita gente vai mesmo, mas acaba morando num little Brasil. Então a pessoa só quer ter contato com brasileiros, tudo de brasileiro, e acaba não desenvolvendo o idioma e acaba sofrendo por isso. Eu entendi. Aproveitando que você está falando sobre isso, sobre essa questão de cultura, tem alguma história engraçada ou algum perrengue assim mesmo, que você passou por lá, por uma diferença cultural ou linguística? Na verdade, uma vez eu estava com um amigo meu, a gente foi numa loja para comprar uma calça social, porque lá as calças, a gente não precisa fazer barra, daqui a pouco a gente conta desse detalhe de lá, mas a calça social em si precisava fazer a barra, medir certinho. E a gente estava na loja, ele não falava inglês até então, aí na loja o cara perguntou para mim, pra gente se precisava fazer a barra da calça, só que até hoje eu não sei qual é essa palavra, porque eu só ouvi isso uma vez, nunca ouvi novamente. Ele perguntou isso, aí eu não entendi o que ele estava falando. Então eu peguei meu telefone, fui no tradutor, pedi ele para escrever a palavra, ele escreveu, eu vi o que era. Aí eu falei para ele, olha, desculpa por eu não saber essa palavra, porque eu não falo muito bem inglês. Foi logo quando eu tinha chegado. Sim. Aí ele falou assim, mas por que você está pedindo desculpa? Você fala 2 idiomas, eu só falo 1. Não. Aí depois disso eu fiquei com isso na minha cabeça, de que eu acho que a gente não tem que pedir desculpa por você não estar falando, porque tem muita gente que tem vergonha e isso acaba bloqueando as pessoas de falar um novo idioma. Vamos supor, você fala inglês, mas você não tem uma pronúncia muito boa, ou você tem uma certa dificuldade de falar algumas coisas, mas os americanos, eles não julgam a gente por isso. Não julgam de jeito nenhum. Os brasileiros julgam. Eu, pessoalmente, eu tenho um bloqueio de falar inglês com brasileiro. Sim. Porque brasileiro julga muito. Então, os americanos, eles não julgam, então eles deixam a gente muito mais confortáveis para falar. Tem uma história de uma menina que trabalhou comigo. Ela é americana, filha de brasileiros. E ela fala um português dela é bem quebrado. Sim. Ela fala as palavras, como por exemplo, nós vai, nós fez, desse jeito assim. Porque ela nunca foi para a escola para aprender inglês, para aprender português. Então ela sempre aprendeu em casa, com a família e tudo mais. O irmão dela, a mesma coisa. Só que o que acontece? Toda vez que ele ia falar português com os coleguinhas, ele é novinho ainda, os coleguinhas brasileiros ficavam rindo dele, fazendo graça pelo português dele ser daquele jeito. Sim. Ele travou e ele não fala mais português, ele só consegue falar inglês. Só se comunica em Justamente por isso, porque tem essa de
de deixar a pessoa meio que constrangido porque está falando de um jeito que talvez não é o jeito mais perfeito possível, mas estando lá, os americanos, eles são completamente... eles entendem isso, eles são sensíveis quanto a isso, eles sabem que você não é de lá e sabem que você está falando outra língua. Se você é brasileiro e está falando inglês com ele, você já está falando duas línguas, você já tem um ponto a mais. Então, depois que esse rapaz falou isso para mim, porque eu estava pedindo desculpa e tal, eu comecei a não pedir mais desculpa quando eu não soubesse falar alguma coisa. Eu pergunto, se eu não sei falar alguma coisa, eu pergunto, como que eu falo isso? Entendi. Você pode me explicar, se eu não entender alguma coisa, como você pode me explicar isso de uma outra maneira para eu entender? Sim. Porque isso facilita bastante. E realmente, a gente fica nessa questão, né? A gente pensa, poxa, eu vou chegar lá, eu não vou saber falar. Será se eles vão me receber bem? Será se eles vão se comunicar, me ajudar, né? Me ensinar a falar de alguma forma? E, como você falou, a sensação já é diferente, né? Eles já são mais sensíveis nesse quesito, né? Tem uma coisa interessante também, que muita gente não sabe, porque Miami, que é onde eu moro, é um lugar muito turístico, né? Vai gente do mundo inteiro para passear. E muita gente fala, para ir para Miami tem que saber falar inglês, tem que saber falar inglês fluente. Em Miami, quase ninguém fala inglês, eles falam espanhol. Meu Deus! Tem muito turista em Miami e muito imigrante também, né? Brasileiros e latinos em geral, então eles falam espanhol. Então eu tenho uma situação que uma vez eu estava com um amigo meu, a gente estava andando nos restaurantes assim, e ele é vegano. Ele estava me visitando de Los Angeles e ele queria uma opção vegana. E nos cardápios não tinha visivelmente assim o que era vegano ou não. A gente parou em uns restaurantes e começou a perguntar pro pessoal. Eles não falavam inglês. A pessoa que ficava na porta tinha que ir lá dentro chamar um gerente para vir conversar com a gente para poder explicar. Porque o espanhol é muito forte lá. Muito, muito forte. Isso é uma curiosidade que muita gente não sabe sobre Miami. Eu realmente não sabia. Eu imaginei que fosse só inglês mesmo, que não teria essa questão do espanhol de forma alguma. Lá o espanhol é muito mais forte do que o inglês. Em Miami Beach, em Downtown, o espanhol é muito mais forte. Nossa, mas agora me diga, eu fiquei curiosa, essa questão da barra da calça, como é que é isso lá? Então, toda vez que você vai comprar uma calça lá, ela já tem o tamanho da cintura e o comprimento. Por exemplo, o meu tamanho de calça é 32, 30 ou 32, 32. Sim. Isso significa que, vamos supor, a minha 32, 30, ela fica certo na cintura e o comprimento da calça fica mais esticadinho. A 32, 32 fica um pouquinho embolado assim embaixo. Mas esse já é o meu tamanho. Se você vai comprar, lá tem aquela imensa variedade de tamanhos que você olha o seu tamanho. Vamos supor, o seu vai ser... não sei o tamanho feminino, mas sei lá, 25, 22. Então qualquer calça que você vai olhar vai ter aquela numeração. E sempre vai ter uma combinação, então. Se você fosse 33 com 34. Exatamente. Você pode ser tipo 30, 30, 30, 31, 30, 32, 30, 33. É sempre assim. E a gente gasta tanto dinheiro aqui no Brasil fazendo barra de calça, as costureiras que não me escutem, né? Mas isso é uma coisa que a gente não precisa preocupar lá. Você compra a calça e a calça já vai estar no seu tamanho certinho. Você já pode sair da loja vestindo a calça, que não tem problema. Só aconteceu uma vez com a calça social, porque eu acho que por ser uma coisa, não é uma coisa rotineira que você usa sempre, é uma coisa, um terno, alguma coisa, então isso é mais específico. Mas calça jeans, no geral, já tem o tamanho certinho. E você teve esse perrengue da calça. Esse perrengue da calça, exatamente. Nossa, que legal, muito legal. Danilo, e conta pra gente assim umas 3 curiosidades que você acha que é completamente diferente de lá para o Brasil. 3 curiosidades. Uma, que é bem interessante, que lá no banheiro a gente não joga papel higiênico usado no lixo, na lixeirinha do lado. É uma coisa que a gente não joga, a gente joga dentro do vaso e dá descarga. Isso é uma coisa bem interessante, porque aqui eu acho que é uma questão do encanamento já é feito para isso lá. Eu acho que já é tudo, né, maior. Então, tanto que agora aqui eu tô morrendo de medo de entupir lá em casa, porque qualquer papel higiênico eu jogo dentro do vaso, e acabo esquecendo, falo, nossa, não era no vaso, era no lixeirinho do lado. Mas tem isso, tem... deixa eu pensar outra coisa. E se você chega até em banheiros públicos, assim, numa loja, no shopping, é desse jeito? Tudo igual. Tudo igual. É sempre o papel higiênico no vaso. Você não joga o papel higiênico do lado. Tanto que a lixeirinha fica lá só para você jogar outras coisas que você usa e precisa jogar no banheiro, mas você não tem aquele costume de tirar porque por mau cheiro, essas coisas. Não. É só mesmo um lixinho normal para você jogar coisas mais simples. Que legal. E eu ouço falar sobre a questão do correio lá, que eu tenho uma certa curiosidade de entender. Como que é isso? Então, outra curiosidade sobre lá, os correios. Você pode fazer as suas compras e eles deixam na porta da sua casa
e ninguém vai pegar. Vamos supor, você comprou um iPhone. Eles vão entregar, vão deixar na porta da sua casa. Se for casa ou se for apartamento, vão deixar lá na porta. Ninguém vai pegar. Na hora que você chegar do seu trabalho, vai estar lá na porta e vai estar tudo bem. Fica na porta da sua casa, sem uma caixinha, sem nada, ninguém Exato, pega. ninguém pega. Inclusive, eu comprei várias coisas quando eu estou aqui agora. Eu fiz algumas compras e chegaram lá em casa e eu sempre vejo no aplicativo as fotos dos pacotes lá na porta de casa. Mas você mora em prédio ou em casa? E aí coloca na porta do seu apartamento ou embaixo, na porta do prédio? Depende muito. Eu acho que quando eles estão muito cheios de encomenda, tipo final de ano, essas coisas, eles pegam, tipo o Amazon, por exemplo, eles colocam uma caixa com todas as encomendas na parte, no quartinho do correio. Sim. Eles deixam lá. Aí você tem que ficar catando lá para achar a sua encomenda. Ou então, quando eles não têm tanto trabalho assim, eles deixam na porta da sua casa. Nossa, mas como que eu vou dizer isso, meu Deus? Então, não tem pessoas assim que pegam as coisas... Não tem ladrão? Não tem? Tem, só que eles não vão pegar isso, porque lá tem câmera em tudo quanto é lugar. Tem câmera em tudo quanto é lugar. Uma colega minha, ela teve um problema desse, que deixaram a encomenda na porta da casa dela e passou alguém, ela recebeu a foto, né? Porque assim que eles entregam, eles tiram a foto e atualizam no aplicativo. Ela recebeu que tinha chegado, mas quando ela chegou em casa não estava lá. Então, ela foi olhar na câmera, porque ela tem a campainha que tem uma câmera. Então, ela foi olhar nisso e ela viu quem tinha pegado. Aí foi pra polícia, era a mulher que era do prédio. Então, isso dá uma coisa. Porque lá, qualquer coisinha dessa que você faz, se você pega uma coisa que não é sua, talvez você não vai preso, talvez você não vai pagar nada, mas tudo vai para os seus records. Então, vai estar na sua ficha para sempre lá. Toda vez que você for procurar um trabalho, eles vão puxar a sua vida, vai estar lá dizendo que um dia você pegou um pacote de uma casa de uma pessoa. Não. Tá tudo lá. E uma outra curiosidade sobre lá são as praias, né? Que tem muita praia. Sim. Miami é tipo Rio de Janeiro, Salvador, então tem muita praia. Só que, assim, eu comecei a gostar de praia lá depois de algum tempo morando lá. Uns 2 ou 3 anos, eu acho. Até então eu não ia. Por 2 motivos. Tubarão, que lá tem muito tubarão. Meu porque Deus. as águas da Flórida, elas são mornas no verão. Então, se você até jogar no YouTube, quem quiser também pode fazer a mesma coisa, joga no YouTube os tubarões migrando para a Flórida no verão. Tem uma imagem de drone ou de helicóptero, não sei, que são assim, milhões, milhares de tubarões migrando para a Flórida. Então lá é muito comum. Já teve vezes de eu estar na praia e ter tubarão passando. Aí eles pedem para todo mundo sair e tal. Então é muito comum. Então eu tinha muito medo de tubarão e também porque é muito trabalho você ir para a praia. Por quê? Lá você não tem cabaninhas que vão vender comida para você. Você não tem gente andando com queijozinho, nem camarão. não tem nada disso. Não tem bebida, você não pode beber na praia, bebida alcoólica. Se você vai beber uma coisa alcoólica, vamos supor, isso aqui é uma garrafa de cerveja, você tem que cobrir ela. Ou você bota dentro de um saco, ou você bota naquelas roupinhas de latinha, essas coisas. Você não pode mostrar a sua bebida. Porque tem criança na praia. Se ele vê que você está bebendo, talvez você influencie aquilo, entendeu? Então Nossa, você não gente, pode. Que cultura, que perfeição. Então você não pode mostrar bebida alcoólica. Aí você tem que levar tudo. Você tem que levar comida, você tem que levar bebida, tem que levar cadeira, tem que levar absolutamente tudo. Caixinha de som, porque não tem música em lugar nenhum. Então você tem que levar muita coisa para a praia. Então dá muito trabalho. Às vezes, antigamente, né? Hoje em dia eu já gosto mais, mas antigamente eu sempre pensava, nossa, ir pra praia, não vou não, ficar em casa mesmo que é melhor, porque é muito trabalho. E tem gente que vai pra praia não só pela questão da praia, do mar, né? Mas pra sentar com os amigos, escutar uma boa música, Exatamente. beber alguma coisa, comer alguma coisa, Exatamente. né? E realmente é bem trabalhoso. Isso é uma coisa bem diferente lá, assim, você vai pra praia sentar naquelas barraquinhas, Sim. pedir um peixe frito, uma porção de alguma coisa, infelizmente lá não Lá tem. não acontece. Existem algumas praias, tem algumas coisas, mas não é tipo Brasil, sabe? Então tem algumas coisas, mas vamos supor, não é na areia, você não consegue estar sentado ali e ir pra praia, voltar, comer, beber, não. É tipo um restaurante, que é mais ou menos na beira da praia, mas você não entra lá com roupa de banho. Você entra com roupa normal, faz uma reserva, nesse estilo. E uma coisa bem interessante também sobre as praias de lá Sim. é a questão que sunga é uma coisa muito brasileira, né? Se você vê uma pessoa de sunga na praia, pode saber que é brasileiro. Porque os americanos não usam sunga, eles usam shortinho para tomar banho. Então toda vez que você está na praia, se você vê uma pessoa de sunga, pode saber que é brasileiro. Mas por que essa cultura, assim, será? Eu não sei de onde vem essa cultura, mas eles não usam sunga. Tanto que eu, às vezes, eu vou na praia, se eu não vejo que tem uma outra pessoa de sunga, eu fico de short. Porque eu fico meio que constrangido de ser a única pessoa de sunga e todo mundo de short. Então eles não têm esse costume de usar, não. E vende sunga lá nas lojas? Não.
Não encontra, assim, encontra short, muito shortzinho de banho e tal, mas sunga não encontra. E as mulheres usam biquínis normais? Biquínis normais, diferente do biquíni brasileiro, porque o biquíni americano ele é maior, uma coisa mais comportada, digamos assim. Entendi. O brasileiro ele é um pouquinho mais umas peças menores e tudo mais, mas as americanas geralmente elas usam até shortinho às vezes, tipo, que tampa mais, elas não mostram tanto. Entendi. Realmente a praia lá é muito diferente, viu? Em todos os sentidos, né? Acabou que nessas curiosidades você falou pra gente algumas diferenças, né, entre o Brasil e os Estados Unidos. Tem alguma outra diferença, assim, que você gosta, que você queira pontuar, na verdade, que foi muito diferente pra você? Que foi muito diferente pra mim, eu acho que não tem, assim. Eu acho que depois de um tempo que a gente tá morando lá, tudo acaba sendo normal. É verdade. Então, quando você vai pra lá, às vezes quando os meus pais foram me visitar, por exemplo, eles comentavam sobre alguma coisa que pra mim já estava tão na minha rotina, que pra mim era uma coisa normal. Só que quando eu cheguei lá, provavelmente era uma coisa bem diferente, só que depois de muitos anos você acaba ficando used to it. Então você acaba ficando acostumado com isso e você não percebe mais tanto assim. Então eu acho que foi talvez o trânsito, as coisas de trânsito foram as coisas que foram mais diferentes, como por exemplo virar o semáforo à direita, o semáforo vermelho você pode virar. Uma coisa que me admira muito lá, sempre me admirou e sempre me admira, que é o que eu acho fantástico. Todo carro de ambulância ou polícia tem prioridade. Então, eu lembro que, se você está num trânsito, por exemplo, e você ouve um barulho da sirene, todo mundo já fica atento. Você olha para os lados para ver de onde está vindo isso. Se for atrás de você, todo mundo afasta. Vira literalmente, antes de vir para cá, eu vi uma cena ainda que eu queria gravar, mas não deu para gravar. Mas literalmente, todo mundo encosta. Você coloca o seu carro onde nem cabe, mas dá um jeito vai fazer um corredor para né? passar a ambulância. Se a ambulância está tocando atrás de você, você tem que parar seu carro ou encostar, tem que fazer um caminho para ele. Você não pode ficar na frente atrapalhando. Você tem que mover o seu carro para qualquer lugar. Tanto que embola o trânsito todinho, né? Porque tá todo mundo certinho. Imagina. Se vem você joga para qualquer lugar, mas tem que passar a ambulância. E é lei federal e todo mundo é obrigado a mover quando vem a ambulância. Nossa, aqui no Brasil o trânsito já é um pouco complicado. A ideia seria fazer realmente isso também, dar espaço, né, para que a ambulância passasse. Mas imagina como às vezes é difícil e tem gente que tá ouvindo barulho, mas não se toca realmente, não Lá, em relação à ambulância, eles não ligam a sirene por qualquer motivo. Então, eles só vão ligar a sirene se realmente for uma urgência, se realmente for uma emergência. Se tiver uma pessoa que talvez está na ambulância, mas não está tão grave assim, talvez eles nem façam isso. Sim. Entendeu? Então, se eles não precisam, eles não vão ligar. Eles só ligam se realmente precisar. Porque eles sabem que quando liga a sirene, vai mover tudo. É uma coisa urgente. Eles precisam chegar naquele lugar. Entendi. Uma coisa que eu gostaria de te perguntar, que eu já ouvi falar, é a questão de utilizar as coisas. Eu compro uma coisa, não gosto muito e eu posso devolver. Como que é isso? Conta aí pra gente. Tudo lá você pode devolver. Vamos supor, eu tô tomando um refrigerante aqui, não gostei, eu posso falar, não gostei desse refrigerante, eu quero trocar. E eles vão trocar. Não só com objetos não, com qualquer coisa também. Qualquer coisa. Nossa. Inclusive, eu tenho uma história interessante, que uma vez eu comprei uma GoPro e ela tinha a telinha do outro lado e eu levei para um parque da Disney para fazer uns vídeos lá e tal. Só que eu achei que ela descarregava muito rápido. Então eu não queria ficar com ela. Aí quando eu voltei da Disney, eu fui lá no Walmart, só que o que eu fiz? Eu já tinha usado a câmera, né? Você pode devolver, mas eu fui com todo o cuidado do mundo. Coloquei na caixinha do jeito que tava, encaixei tudo certinho. Levei perfeito. Ela podia pegar daquele jeito e botar para vender que tava perfeita. Entendi. Na hora que eu cheguei no balcão, entreguei para a moça, ela abriu a sacola, aí pegou a caixa da GoPro, rasgou a caixa todinha, olhou, viu que todos os itens estavam lá, viu que a câmera estava ok, só devolveu o meu dinheiro no meu cartão e pronto. E você nem precisa justificar Não. o motivo pelo qual E você nem eles devolver? perguntam. Talvez eles podem perguntar para você o seguinte, esse produto tem algum defeito? Entendi. Mas eles não estão perguntando por que você está devolvendo. Eles nunca vão te perguntar isso e nem nunca vão negar esse estorno para você. E tem uma coisa, se você tem a nota fiscal, por exemplo, você vai na loja e eles vão te devolver e vai voltar no seu cartão ou então vai voltar eles vão te devolver o dinheiro. Sim. Se você perdeu a nota fiscal, você pode ir lá e eles vão te dar um gift card da loja que você pode usar lá. Porque você não tem o cupom fiscal para eles devolverem o seu dinheiro. Mas eles colocam o mesmo valor num gift card, te dá e depois você pode usar o gift card De na loja. qualquer forma é uma devolução.
É uma devolução. E eu já vi casos de gente que passou, tipo, 4 meses com algum produto, sem a nota fiscal, voltou lá para devolver e devolveu. E mesmo com 4 meses? Mesmo com 4 meses. Mas assim, a lei, a regra é de 30 dias, geralmente. Alguns produtos já vi algumas vezes, tipo, de 15 dias. Mas é assim, o mínimo. Entendi. Tudo geralmente é 30 dias. Eu imaginava que fosse só para objetos, né? Mas você falando de alimentos, é interessante, porque às vezes você chega no lugar e você compra uma coisa, pede um prato e vem aquele prato que você não gosta. Ou então, tipo assim, no cardápio tava de um jeito, mas quando realmente chega à mesa tá de outro jeito, completamente diferente. E aí você devolve e eles devolvem seu dinheiro. Você não é obrigado a escolher um outro prato. Não, isso depende muito, porque você pode pedir uma outra coisa ou você só pode falar, não, eu não quero mais nada, eu quero meu dinheiro de volta. Eles não vão brigar com você por causa disso. Entendi. Entendeu? Isso não é uma questão para eles. Por exemplo, você vai no Starbucks, por exemplo, você pede um café, que é um lançamento, que eles têm muito disso, de lançar o de Natal, de cada estação, né, tem essas coisas. Então, você experimentou e fala assim, não, não é o que eu quero. Não gostei, não quero. Eles vão perguntar, você quer uma outra coisa ou você quer seu dinheiro de volta? E você escolhe, simplesmente faz isso. Nossa, Danilo, realmente é bem diferente, viu? E deixa eu te perguntar uma coisa, como foi o inglês? Você viajou 10 anos depois de completar o seu curso. Por mais que você falou que no início foi essa questão de adaptação, mas, por exemplo, para você lembrar as palavras, as conjugações dos verbos, tanto tempo assim depois, foi muito difícil para você? Eu não consideraria muito difícil. Foi um pouco difícil porque, como eu falei, quando você chega lá, todo mundo conversando muito rápido, é um choque. Sim. Não tem como não ser um choque. Porque na escola você aprende tudo certinho, né? Aquela gramática, tudo certinho. Mas no dia a dia ninguém fala daquele jeitinho que você está aprendendo na escola, geralmente. Porque as pessoas diminuem as palavras, ou então falam muito rápido, emendam uma coisa na outra, igual a gente às vezes fala você, se, essas coisas, que é normal em qualquer língua. Sim. Então, como a gente aprende tudo certinho, chega lá, quando eles começam a quebrar todas as palavras, você fica meio perdido. E juntar, né? Vai juntar. Aí aos poucos que você vai entendendo assim, o que é cada coisa. E agora que você já está tão acostumado com o idioma, agora no seu retorno para o Brasil, como foi para se readaptar para poder falar o português agora? Então, lá eu falo português lá, né? Eu tenho amigos brasileiros e tal, e falo português todos os dias também. Só que falo muito inglês também. E eu escuto muito inglês, escuto muito espanhol também. Só que quando eu cheguei aqui, até hoje eu ainda tô meio assim, eu tô num lugar, vamos supor, num shopping. Sim. Tô numa mesa e tal, aí eu escuto alguém falando português, eu viro. Eu falo assim, não, eu tô no Brasil, todo mundo aqui fala português. Porque lá, o normal que você está ouvindo ao redor é inglês, né? Então, se alguém fala um português, você já fala assim, tem um brasileiro aqui também. Sim. Então, aqui eu tô nessa também. Às vezes eu escuto alguém falando português, eu dou uma olhadinha e falo, não, tô no Brasil, é português. Sim, entendi, que legal. E o que você diria para um aluno que hoje sonha em ir para um outro país? Continue sonhando e vai. Porque é uma coisa que eu sempre quis, sempre, desde quando eu era criança. Tanto que agora, quando eu voltei, eu estava lá em casa olhando umas coisas do meu guarda-roupa, que está do mesmo jeitinho de quando eu fui, e eu encontrei uma revista que foi uma amiga minha, que eu conheci ela aqui no Brasil, mas ela mudou para os Estados Unidos, ela mora em Nova York, acho que ela mudou em 2008, alguma coisa assim. E ela sabia que eu gostava de lá, a gente conversava sempre e tal. Aí uma das vezes que ela mandou coisas para cá, ela mandou para mim um creme dental, nunca esqueço disso, e uma revista. E eu guardei a revista, o creme dental eu usei, joguei fora depois, mas a revista eu guardei. E eu acho assim, como eu sempre tive essa vontade de ir para lá, qualquer coisinha de lá já me encantava. Uma revista, ela me mandou uns papéis também do curso de inglês que ela fazia na época, então tudo isso eu achava assim, maravilhoso de lá, veio dos Estados Unidos para mim e tal. Então sempre foi um sonho para mim. E eu fui, às vezes não foi na época que eu imaginei quando eu era criança que eu iria, que eu falei que com 18 anos eu iria. Não foi com 18. Fui para a faculdade, terminei a faculdade, fui fazer pós, ainda fiquei mais acho que 1 ano e meio aqui. Aí sim chegou a oportunidade e eu fui. Então eu acho que se você sonha em ir para um outro país, trabalhe esse seu sonho que vai dar certo e vai ser a melhor experiência da sua vida. E me diga agora, quais são os seus planos? Você volta para os Estados Unidos ou continua aqui no Brasil? Então, eu vou voltar, eu vim só passear mesmo, vim passar o Natal, Ano Novo e mais um pouquinho aqui em janeiro, mas eu já volto para lá agora, meus pais não querem que eu volte, eles querem que eu fique aqui, tentam me convencer, mas não, já tô lá há muito tempo, então eu já volto para lá agora, então tá tudo lá me esperando, minha casa, meu carro, tudo me esperando, então eu volto. Semana que vem já tenho que trabalhar. Entendi, então agora você pode ir e vir quando quiser.
Quanto quiser, graças a Deus. Agora eu já tenho passe livre, então eu demorei muito tempo para vir a primeira vez, mas agora, quando eu quiser vir, eu posso vir. Que bom, que bom. Danilo, deixa uma frase em inglês sua para o IELTS. Como foi sua vida através do IELTS, de quando você estudou aqui? Uma frase que você possa resumir tudo isso em inglês pra gente. Você me pegou de surpresa, mas acho que uma coisa, como eu estava falando de sonho, eu acho if you can dream, you can do it. Traduz pra gente? Se você pode sonhar, você pode fazer isso também. Danilo, eu tenho uma curiosidade que já me falaram assim, mas eu não entendi bem sobre a gorjeta. Como que funciona essa questão da gorjeta lá nos Estados Unidos? Então, gorjeta é uma coisa que é obrigatória. Então, se você vai num restaurante, por exemplo, geralmente as pessoas que trabalham como garçons nos restaurantes, eles não recebem um salário muito alto. Por exemplo, eles recebem 5, 8 dólares por hora. Então, o dinheiro que eles fazem é de gorjeta. Então, quando você vai pagar a sua conta, tem lá já a linhazinha certa para você colocar o tip e você colocar o valor total da conta. Vamos supor, você foi num restaurante que deu 20 dólares a conta. Embaixo tem a linha embaixo do tip e a linha do total. Então, você bota, sei lá, 5 dólares de tip, aí você já faz a soma, né? 20 mais 5, já escreve 25 e já assina embaixo. Então, é obrigatório. Se você não dá uma gorjeta dessa, é meio que rude da sua parte, de não, sabe? É falta de educação, exatamente, falta de educação. Então, é uma coisa que você tem que dar, não que tem que dar, mas não tem que dar, mas tem que dar. É uma coisa mais ou menos assim. Se você não quiser ficar de mal educado, não ficar numa situação constrangedora, você paga a gorjeta. Tem uma história de um colega meu que ele estava numa balada, ele pediu um drink pro bartender, porque nas baladas tem vários bares pequenos e cada um é responsável pela sua área. Ele pediu um drink, ele não deu uma gorjeta pro garçom e o cara chamou ele assim pelo braço e falou assim: na próxima vez eu não te atendo mais. Nossa. Pode comprar em outro bar, não ia atender mais. Então, é uma coisa assim, você é super mal educado se você não dá o tip. Entendi. Nossa, que legal. E o lixo de lá? Que tem coisas muito legais que dá pra aproveitar o lixo dos outros. Sim. Como que é? As pessoas jogam muita coisa, descartam muita coisa, porque lá você consegue vender, revender muitas coisas, mas também tem muitas coisas que você não consegue revender. Você é meio que lixo. Você vai trocar o seu sofá da sua casa, como por exemplo. Você não consegue vender aquele sofá por um preço bom, então às vezes você nem quer vender, vai dar muito trabalho de arrumar uma pessoa para ir buscar essas coisas todas. Você só bota na porta da sua casa e as pessoas pegam. Tanto que eu já vi uns vídeos na internet de gente que ficam meio que caçando o dia que o lixo passa, porque quando você coloca uma coisa, tipo um sofá, uma mesa do lado de fora, não é o caminhão do lixo normal que pega. Já tem um diferenciado, ele pega esse tipo de lixo, se não me engano chama bulk trash, eu não tenho certeza, B-U-L-K, mas eu acho que é esse tipo de lixo que as pessoas vão buscar. Então, eles colocam na porta da casa, se você passa, viu que tem alguma coisa interessante e você pega e pode levar, não tem problema nenhum. Então, isso acaba sendo um pouco contraditório também, porque eu tenho um grupo de lá de onde eu moro, dos moradores de lá e tal, de oportunidades e ajudas, o nome do grupo. E uma mulher estava fazendo alguma coisa em casa e ela pegou a bicicleta dela e botou do lado de fora, enquanto ela fazia alguma coisa. Aí levaram a bicicleta dela, achando que era uma doação. Acharam que era lixo, que era doação e levaram. Ela ficou sem bicicleta. Ela começou a postar no grupo que ela estava procurando uma bicicleta para comprar porque levaram a bicicleta dela. Então, a doação de lá é feita dessa forma. Porque aqui no Brasil a gente tem essa questão de doar, por exemplo. Isso aqui não me serve mais. Você procura uma pessoa que queira receber, que não tenha tanta condição social assim, e aí você doa. Lá é dessa forma. Coloca na porta e quem quiser pega. Também, não é só dessa forma, tem mais umas outras formas, como por exemplo, você pode pôr na porta da sua casa, você pode doar para as igrejas também, as igrejas têm trabalhos sociais, porque quando passa furacão, por exemplo, no Haiti, nessas outras áreas que são muito afetadas, eles levam para lá, eles fazem trabalhos sociais. Em alguns supermercados ou lanchonetes, tipo o McDonald's ou o Walmart, eles têm uma caixa, que é uma caixa que tem uma entrada assim, você não consegue ver o que tem lá dentro, mas tem um negocinho de você colocar. Então eles coletam roupas, calçados, tudo que você quiser doar. Você pode pôr tudo num saco, vai nesse restaurante ou no mercado e joga lá dentro. Depois eles coletam para doação. E também para brechó. Tem um brechó muito famoso lá que chama Goodwill,
que você pode ir lá e pode doar suas coisas para eles. Esse tipo de doação, eu já ouvi dizer que tem alguma coisa a ver com dedução do imposto de renda também. Eu não sei como funciona, mas já ouvi dizer que você pode doar para eles, eles vão vender as suas peças, porque você encontra de tudo lá, e tem alguma coisa a ver com o imposto de renda também. O brechó dos Estados Unidos, talvez não para as pessoas de lá, mas para a gente aqui do Brasil deve ser muito chique, hein? E outra coisa, como você é blogueiro, né? A gente sempre acompanha você nas suas redes sociais e a gente viu que você conhece a Disney, todos os parques da Disney. Conta pra gente essa experiência da Disney. Então, logo quando eu mudei pra lá, eu mudei em 2016, então em 2017... Acho que foi 2017, não tenho certeza absoluta. Foi 17 ou 18? Não, mas acho que foi 17 mesmo. Foi a primeira vez que eu fui pra Disney, foi meu aniversário lá. Então, o primeiro parque que eu fui foi o Magic Kingdom. E eu gostei muito, eu acabei indo várias vezes. Eu tive o passe anual da Disney por 2 ou 3 anos, não tenho certeza. Então, toda vez que eu tinha uma folga no trabalho, eu sempre corria pra Orlando. Nossa, eu moro folga é muito legal. E uma folga no trabalho, vou pra Disney. Eu moro a 2 horas e 40 de lá. Então é só pegar o carro, vai à estrada super tranquila, é um tapete, dá até sono de dirigir na estrada. Então eu sempre fui muito nos parques. Então, como eu tinha um passe anual, eu sempre ia. Vamos supor, eu chegava em Orlando à noite, ia para algum parque, comer, aí ia para o hotel dormir. No outro dia passava o dia inteiro em um parque, ou 2 ou 3 parques, porque dá acesso a quantos parques você quiser. E depois voltava para trabalhar no dia seguinte. Então eu conheci muito. E é uma coisa assim, fantástica. Era um sonho, né? Acho que todo mundo tem meio que esse sonho. Sim, claro. De ir conhecer um parque da Disney. Minha mãe mesmo, quando foi para lá, ficou encantada com o parque. E é maravilhoso. Eu conheço os 4 parques da Disney. Eu não conheço nenhum aquático, que eles têm parque aquático também. Mas eu conheço o Magic Kingdom, o Epcot, o Animal Kingdom e o Hollywood Studios. E da Universal, que são 2, que é o Universal Studios e o Island of Adventure, que são os 2 da Universal. Eu conheço esses 6 e o meu favorito é o Island of Adventure. E se for pra ir várias vezes, você continua indo? Não, inclusive eu tenho o passe anual da Universal e eu posso ir quando eu quiser. Então eu adoro ir pra lá porque eu gosto muito de montanha-russa. Então se você vai pra Disney, você quer diversão, quer montanha-russa, são os da Universal que tem mais. Os da Disney são mais assim, pra criança e tal. Tem montanha-russa também, mas nada que tenha muita adrenalina. Tem adrenalina, mas é um pouquinho mais tranquilo. Entendi. Mas é um mundo fantástico, é uma coisa linda. E esse passe anual, como é que você consegue? É só para moradores da Flórida, você tem que ser residente da Flórida. Entendi. Mas aí você mostra um comprovante de residência e tal, você compra como morador da Flórida, é mais barato. E eu lembro que na época o primeiro que eu paguei, se eu não me engano, foi $265 para um ano de parque. Nossa. É muito barato, porque se você vai um dia só de parque, é quase $150 para um dia de parque. Então, até se você não tem muita pretensão de ficar indo muitas vezes, mas tem pretensão de ir, sei lá, 2 vezes, o passe anual para quem é morador de lá já vale a pena. Então, esse passe anual dava esse direito. Aí eles mandam uma bandzinha que tem um negócio do Mickey, aí quando você vai entrar no parque, você só encosta assim, acende a luzinha verde e tal. É bem legal. Acaba sendo meio que um vício ir pra Disney, porque você quer ir sempre. Aí eles têm vários eventos anuais. Então, tem no Epcot, por exemplo, tem o Food and Wine Festival, que é uma vez no ano. Aí tem outro tipo de festival, que tem vários festivais, então você quer sempre ir para fazer essas coisas, para muito passear. Vantajoso, né? Sim, a questão muito. do passe livre aí durante o ano. Que legal! Então, pessoal, se vocês quiserem saber mais curiosidades, como o nosso blogueiro aqui está voltando para os Estados Unidos, podem seguir Danilo no perfil. Qual é o seu perfil no Instagram, Danilo? No Instagram é só colocar lá Danilo.1, bem facinho, Danilo.1 e acompanhar minha vida lá nos Estados Unidos. Podem acompanhar porque ele é, assim, super engajado nas redes sociais e posta bastante coisa legal pra gente, tá bom? Muito obrigada, Danilo, pela sua participação. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Prazer é todo meu. Obrigado. Obrigada.